Jesus, aos encarnados, aos desencarnados, sejam todos bem-vindos. Fazer uma leiturinha para nos harmonizar desse livrinho, Minutos de Sabedoria. Mesmo dentro e fora do lar. O lar é a sociedade. A sociedade é o lar criado. E noutra sejam mesmo. Firme em sua palavra, seguro em seu pensamento, honesto em seus atos, calmo na confiança em si mesmo. O homem é o que é, e a manifestação externa reflete o estado íntimo de nossa alma. Bonita essa frase, né? A manifestação externa reflete o estado íntimo de nossa alma. Legal. Então, agora a gente passar para as preces. Nosso irmão Ederson. Ederson de quê mesmo? Ederson Fábio. Então, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Francisco de oração. E convidamos a todos nesse momento, então vamos nos asserenarmos, vamos fechar nossos olhos e mentalizar Deus, nosso Pai, rogando a Ele que abençoe, que ilumine a todos, agradecer por estarmos aqui nessa noite de hoje, nesse clima de paz, aonde estão nossos familiares, amigos, trabalhadores incansáveis do bem, todos sob a tutela do nosso amado Pai Francisco, e que Ele possa nesse momento estar vibrando por nós em pensamento, em sentimento, rogando, enviando essas vibrações de harmonia, de paz sobre todos nós, aliviando as dores daqueles que estão em dores, que estão em sofrimento, e que possa essa luz irradiar, se espalhar a todo o nosso bairro, que é um bairro tão necessitado de auxílio, abençoando os vizinhos ao redor, aqueles que estão enfermos, acamados, aqueles que estão nos vícios, estão desempregados, que estão em muitas dificuldades, que possam ser tocados pelo amor divino, despertando a semente divina que está dentro de todos nós. O despertar para a vida com Deus, que possamos a cada dia meditarmos os ensinamentos do Mestre Jesus em nossas vidas, praticando as suas virtudes, aquilo que Ele nos ensinou, a sermos mais humildes, mais pacíficos, amorosos, brandos, como Ele tanto nos ensina, que possamos nos tornar criaturas, seres melhores, para transformar o mundo melhor que começa dentro de nós mesmos. Que abençoe e ilumine a nossa cidade, aos lugares de amparo, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, nos manicômios e todos os lugares de sofrimento, de desamparo, de acolhimento, que possa abençoar a todos os irmãos que estão lá abandonados, desafortunados, possam ter um arrependimento sincero de seus erros, pois Deus ama todos nós indistintamente, ao pior criminoso, ao anjo, Ele ama da mesma forma, sem distinção. Ele ama todos nós incondicionalmente. Que possamos então nos abrirmos as portas dos nossos corações a Deus, nosso Pai, as vibrações de amor que possam invadir o nosso ser, os nossos corações, os nossos sentimentos, para que a gente possa se tornar pessoas melhores do que fomos ontem, que possamos colocar as mãos na charrua sem olhar para trás daquilo que fomos ontem, pois para Deus não importa, o que importa é o agora
e que possamos, a partir de agora, aceitar, ter a decisão firme de sermos pessoas melhores, mais decididas para uma vida com V maiúsculo. Agradecemos por tudo, Senhor, por essa bênção dessa noite, e que possam também os benfeitores amigos abençoar, que possam alcançar, tocar os corações, e que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir a mensagem da noite para todos nós. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, com enorme alegria, temos a nossa irmã Dulcineia, da casa de Francisco, desta casa. Então, o tempo é todo seu, tá? Fique à vontade. Uma boa noite a todos. Boa noite aos encarnados e aos desencarnados. Com a ajuda da espiritualidade, né, eu não sou palestrante, vamos ter então nessa noite uma conversa fraterna sobre reflexões feitas em cima de uma palestra do Haroldo Dutra, reflexões em cima da oração nossa, que é uma oração de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Para que possamos refletir sobre ela em nossas vidas. A oração é assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho. Ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho. A gente sabe que quando a gente faz uma oração, né, a gente liga lá, nos termos atuais, a gente liga um Wi-Fi com a espiritualidade, para que eles se aproximem da gente. E por que sem esquecer o trabalho? Né? Porque o trabalho é o que leva a gente a Deus, né? A fazer o bem em prol do próximo ou da gente mesmo. Então ele diz: ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho. Porque quando a gente trabalha, e esse trabalho que a gente está falando é um trabalho para Jesus, para o Cristo, né? Para Deus, porque é preciso. Quem já se beneficia com isso? A gente mesmo. A gente pode pensar assim: a gente está lá ajudando os outros, mas na verdade não é isso. Em primeiro lugar, a gente está se ajudando, né? Porque através dos ensinamentos da gente orar, né, e trabalhar, a gente vai entendendo as situações e as coisas e vai aplicando isso para a vida da gente. Para quê? De forma que isso naturalmente vai fazendo com que a gente melhore. Ele ainda fala: ensina-nos a dar sem olhar a quem. O Haroldo fala que o mais difícil para a gente hoje em dia é ser generoso com aqueles que a gente não tem afeição, né? A gente ser generoso com quem a gente gosta é fácil. É só tu, né? Né? Tão querido, eu vou fazer um agradinho, né? Agora a gente não tem afeição. Tem alguma coisa, aí ser generoso é mais difícil. A gente fica meio bloqueado, né? Fica assim, mas
maioria pensa, né? Ah, mas não faz nada pra mim, eu vou fazer por quê? Né? A gente tem ainda essa coisa intrínseca na gente, assim, mas né? É um ser que não me beneficiou em nada, né? Então. Tem que ver se merece ajudar. Tem que ver se merece. Nós ensinamos a servir, a dar sem olhar a quem, né? A ser generoso com aqueles também que não são da nossa atenção. Ele continua. A servir sem perguntar até quando. Porque a gente pensa assim, né? Vou trabalhar. Por exemplo, vou trabalhar na casa espírita, né? Tá, mas vou lá, vou fazer um negócio, sei que, né? Daqui a pouco não tô mais. Uma coisa na causa de Jesus, no caso, né? E dar continuidade nesse serviço, né? Ele fala ainda que servir é um estado de espírito da pessoa. Quando tu tem, ele fala assim, quando tu tem um evangelho intrínseco em ti, né? O evangelho faz parte da tua vida, tu já tem aquela vontade de servir, sem ficar pensando, porque eu vou estar naquele lugar de novo, porque eu podia estar fazendo outra coisa, né? Tu tem aquela vontade e tu te esforça para que isso aconteça, sabe? Tu tem aquela vontade de fazer mais, e de fazer mais, de fazer mais. E ainda tem aquela situação de que não é só porque tu ajuda as pessoas, é que a gente se sente melhor com isso, né? A gente se sente feliz em poder servir na obra de Jesus, né? A gente tem muito, ainda nas nossas vidas, a gente tem muita coisa de querer ser servido, né? Porque porque tem que ajudar, porque eu tô acostumada. É bom, claro que a gente fica feliz quando alguém faz alguma coisa pela gente, mas a gente tem muito isso de querer só que vem em mim, né? Não tem muito pensar, mas né? O que eu posso fazer pelo fulano? Né? Geralmente tu fica pensando, mas se não faz nada por mim, né? Deixa quieto. Não pensa, mas por que será que não, né? O que eu posso fazer então para essa pessoa, para ela se sentir melhor, de repente? Tem pessoas que tu tem aquela situação que tu ajuda, e aí a pessoa se acomoda naquilo, e aí acaba que esse tempo limite aí que fala na mensagem, tu vai ter que fazer esse limite, né, que a pessoa se acomoda no jeito que daí tu vai ter que dar um passo de casa na situação. Como é que faz? Servir sem perguntar até quando. Vai ter que conversar com ela. Quando tu aprende, que nem o Haroldo disse, a ter o evangelho intrínseco em ti, tu aprende a ser como Jesus. Entende? O funcionamento é isso, tu aprende a ser como Jesus. Então, tu não quer saber se ela vai enquanto ela precisar. Vai de novo, até enquanto for preciso. Porque esse é o ensinamento de Jesus, né? É tu auxiliar e ajudar enquanto for necessário, né? Mas isso na nossa caminhada, por isso que tem na oração. Ensina-nos, né, a servir sem perguntar de quanto. É para nos ensinar, porque a gente tem essa dificuldade, né, de se doar, né, de se doar para o próximo, para quem tenha a necessidade, no caso, sem vir a nós, né?
Continuando, ensina-nos a sofrer sem magoar, seja a quem for. Sofrer sem magoar. Ensina-nos a sofrer sem magoar, seja a quem for. Quando a gente está em sofrimento, e a gente conversou até um pouco no Evangelho sobre isso, né? Quando tu está em sofrimento, o mais difícil é não levar os outros no sofrimento, né? Porque tu tem aquela dificuldade, sofre de alguma forma, e aí tu vai ter uns 2 ou 3 que vão sofrer junto contigo, né? Porque tu vê as pessoas que ficam ao nosso derredor se contaminam por aquilo, pelo teu sofrimento, né? Principalmente dentro do lar, vamos dizer assim, elas se contaminam, é complicado. Por isso que diz, ensina-nos a sofrer sem magoar a quem for. Nessa parte, o Haroldo conta uma história do Chico, que ele fala que o Chico tinha um, vamos falar um nome fictício, né? Tinha um companheiro que estava sempre com ele, trabalhando com ele, indo para lá e para cá, né? E vamos chamar fulano, e fulano chegou nele e disse, olha, eu não sei mais o que fazer. Aí ele disse que o Chico, com aquele jeitinho mineiro dele, né, de braço dado, um fulano, assim encaixado no fulano, diz pra ele assim, ai, que bom, fulano. Então agora tu tá apanhando, eu fico feliz. Antigamente só batia. Então a gente sabe que a gente paga, né? Por tudo que a gente faz. E o Chico, tendo a mediunidade que ele tinha, ele sabia quem era o fulano, né? E o que ele tinha feito. E agora ele estava sofrendo. E foi lá reclamar pro Chico. Ele regalou uma boca de fora. Que bom, agora tu tá só apanhando. Então, né? Antigamente tu só batia. Eu fico feliz que agora tu tá nessa situação. Arnaldo Rocha. Então, é a sofrer sem magoar a quem for. Ele quis dizer, então, nessa dificuldade do fulano, nessa dificuldade aí, ele devia aguentar, né? Ainda fala, ensina-nos a progredir sem perder a simplicidade. Eu sou espírita, não sei quantos anos agora faz, mas sou nova aí na caminhada, né? A gente está sempre aprendendo. E aí, nessa caminhada, a gente vê de tudo, né? Todas as situações. E quanto mais tu aprende, principalmente eu, que sou bem chata, eu vou aprendendo e eu vou verificando, né, o que é sério, o que é errado, como é que as coisas funcionam. E tem umas pessoas que quando elas aprendem muito, né, elas ficam assim, um pouquinho mais vaidosas, assim, né, um pouquinho mais presunçosas, assim, porque acha que sabe mais que as outras pessoas, né? E aí fica um pouquinho mais diferente, né? Que não era pra estar, né? Porque já foi evangelizada essa pessoa, né? Já foi evangelizada. Já conhece todas as leis e os ensinamentos do Cristo, né? Então ela era pra manter
Aí, ensina-nos a progredir sem perder a simplicidade. Aí ele conta, o Haroldo conta uma história da conversa que Jesus teve com Pilatos, o diálogo dele, de Jesus com Pilatos. E dá eles como exemplo, no caso do exemplo de Jesus, né? Porque Jesus é o governador do orbe e Pilatos era o governador da Judéia, né? E quando aconteceu toda aquela situação lá, Jesus não menosprezou Pilatos em nenhum momento, né? Ele não diminuiu ele. O que ele disse? Nenhum poder tem sobre mim se não fosse concedido pelo alto. Foi a única coisa que ele disse para ele. Se Deus não permitisse, não desceria assim. E aí ele ainda diz, né? E cadê Pilatos agora? Não existe mais, né? E cadê Roma? Existem leis que foram criadas para que tudo siga o rumo certo e tem que ser seguido sempre pelo lado do amor, né? Então, por isso, ensina-nos a progredir sem perder a simplicidade. Eu acho bonito quando as pessoas têm bastante conhecimento, né? E são humildes. É difícil, né? É. Mas é assim que Jesus ensina que tem que ser. Né? É isso que a gente aprende. Como cristão que somos todos nós. Né? A gente pode melhorar, mas a gente deve se humildar. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Assim, até porque uma hora eu posso estar bem e outra hora não. É. São muitas situações, né? Ele fala ainda, ensina-nos a semear o bem sem pensar nos resultados. Voltando mais ou menos à questão do servir lá, né? Semear o bem sem pensar nos resultados. A gente, principalmente na doutrina espírita, tu vai escutar muita coisa, né? Algumas pessoas vão se isolar de ti por falta de conhecimento, do teu entendimento de semear o bem, e que elas não conhecem essa situação. Mas semear bem, se pensar que eu vou fazer tal coisa para mim receber alguma coisa de volta, né? A gente aprender a semear o bem pelo prazer de ver a outra pessoa bem, né? De ver o outro ser humano feliz. O Haroldo dá um exemplo. Ele diz que ele ganhou um livro do Leonardo Boff com o Leloup, que conta a história do nosso pai Francisco e a Clara de Assis. Em certo momento, lá no finalzinho da vida dele, lá, ele chega para conversar com a Clara, com aquelas orelhas baixas, né, com a carinha de coitadinho lá, aborrecido da vida, porque o pessoal que se dizia cristão, que foi como ele começou tudo, estava perdendo a simplicidade. Mas era para todo mundo seguir normas de unidade, né? E ficou tudo isso que não, a gente tem que fazer mais, né? A gente tem que isso, tem que aquilo. E o pai Francisco sempre disse que a gente tem que ser humilde. Ele bem chateado por causa disso. Bem aborrecido. Aí estavam lá os franciscanos e ele conversando com a Clara. E aí a Clara chegou e disse para ele, olha, pai Francisco, o que está acontecendo?
eu vejo que tu é ainda muito apegado ao material. Todo mundo se olhou, né? Os franciscanos assim, se o Francisco é apegado a coisa material, então a gente é o quê? Aí até o próprio pai Francisco, né, revelou uns olhando pra ela assim, mas o quê? Não pode? O que eu fiz errado, né? Que apego bem material que eu tenho, se, né? Ele é o próprio exemplo da humildade em pessoa. Ela disse assim, tu é apegado à semeadura, e a semeadura não é tua. Ela é do Mestre Jesus. Não é tu que é o responsável, né? A minha não é tua, é do Mestre Jesus. Né? A gente está aqui para fazer o melhor e tentar mostrar aos outros o caminho. Agora, se eles vão ou não vão seguir esse caminho, não é de responsabilidade tua. Ela falou para ele. Daí ele abriu uma boca daqui a aqui, né? Tirou 300 quilos das costas dele, né? Porque ele pensava assim, poxa, né? Eu me esforcei, eu fiz agora derrubando tudo que, né? O Jesus ensinou que era pra gente seguir o caminho correto. E aí ele estava bem triste. Ela disse pra ele, não é. A vinha é do Mestre Jesus, não é nossa. A gente está aqui só para tentar mostrar o caminho. Então, semear o bem sem pensar nos resultados. Ensinamos desculpar sem funções. Desculpar e ponto final. 30 vezes 7, como diz, né? Ensina-nos a marchar para frente sem contar obstáculos. Ensina-nos a marchar para frente sem contar os obstáculos. O desafio é a passar pelos obstáculos sem ficar contabilizando, né? Ele fala que se a gente fosse contar a quantidade de dificuldade que a gente teve desde que a gente nasceu até agora, de repente a gente até ia querer se matar. Se fosse raciocinar sobre isso, as dificuldades que a gente passou na vida, né? Também tem umas coisas que a gente até esquece. Exato. Dá uma deletada. Mas ele fala também que a gente tem que aprender, a gente chega num ponto na vida que a gente tem que aprender a contabilizar as bênçãos. Porque a gente tem mania de pensar nas dificuldades, né? Mas a gente esquece de contabilizar as bênçãos, né? Quanto a gente tem, quanto a gente recebe, né? A gente tem as dificuldades, mas a gente também é beneficiado. Tem muita coisa que muita gente gostaria de ter, né? São muitas as situações. Ensina-nos a ver sem malícia. Ele fala que discernimento não é malícia. Tu discernir uma coisa da outra não é tu ter malícia em cima disso. Tem gente que, né, ele dá um exemplo de um lençol, mas eu lembrei de uma outra situação. Ele diz assim, ó, tem gente que tem um lençol de 1 quilômetro estendido, todo branco, na frente dele. E ele consegue enxergar um pontinho preto no lençol naquele canto. Não, mas isso aqui está me incomodando. Né? Então, discernimento não é malícia, né? A gente tem mania de julgar tudo. Geralmente as pessoas, né, por alguns defeitos ou pequenos defeitos que essas pessoas têm, e até de isolar elas por causa disso. Mas também não foi assim que o mestre ensinou. Né? O pontinho preto no canto do lençol de 1 quilômetro não é possível, é perfeito.
cada um dos serviços. Aqui, olha aqui. A nossa reencarnação é uma máquina de lavar. Tu vai lá, larga a roupa suja, ela lava, né? Bota a sujeira fora e fica a roupa. A gente tem que aprender a descobrir o que tu quer. Quer ficar com a sujeira ainda? Né? Ou tu quer ser a roupa limpa que tá ali? Então tu tem que ter discernimento. E malícia. Aí ele conta a história do... Todo mundo já viu o Nosso Lar? Ele conta a história do André Luiz, quando ele sobe lá pra cima, né? E ele vai trabalhar lá no hospital deles lá, né? Que manda ele fazer coisa que ele queria ser doutor já, chegar lá sendo doutor, né? E aí ele vai conversar com o Clarence, não tá satisfeito com isso, né? O Clarence era o ministro lá, né? Que ajudava com essas coisas. E aí o Clarence não sabe, disse, olha, eu atendo de 2 em 2 pessoas. Vocês querem? Eu atendo de 2 em 2, então vocês se separem de 2 em 2 para conversar comigo. Daí sentou a senhorinha, né? E o André Luiz ficou do lado dela. E aí ele disse, né? Mas minha irmã, o que te traz aqui novamente? Daí ele diz assim, ah, não. Eu quero outro setor que eu trabalhar. Que eu não estou feliz. Mas minha irmã, veja bem. A gente mandou a senhora para um setor, a senhora disse que não estava adaptada ao ambiente. A gente trocou a senhora. A senhora foi para outro setor, a senhora disse que não estava adaptada com as pessoas. A gente trocou a senhora. Olha, a última opção então, a gente pode mandar a senhora para o campo de isolamento. Aí a senhora vai ficar lá sozinha, sem ninguém, descansando. Aí o André Luiz sentado do lado dela, escutando isso, né, já estava achando que ele estava fazendo pouco, né, aonde ele estava. Ele disse, não, melhor eu me comportar. Ele ajeitou ali, e aí o falei assim, não, vem ver o que mais eu posso ter para ajudar, né, se tinha alguma coisa a mais, né. E aí ele pensou bem, né, na situação ali. Então a gente tem discernimento para entender as coisas. Porque às vezes a gente quer muito mais do que a gente pode. Assim como aconteceu com o André Luiz, né? Depois ele foi esclarecido, é claro, né? E era porque ele não tinha, que o entendimento que ele tinha aqui da Terra não era o mesmo de lá. Então ele precisava passar por essas etapas. Mas a gente fica meio perdido nessas etapas aí. Então a gente deve ter discernimento, né? Aprender a ver sem malícia. Aprender a escutar sem corromper os assuntos. O Haroldo fala também que o maior desafio de hoje em dia, né, é não distorcer os assuntos, porque a gente tem as redes sociais, né? Ele fala antigamente, se quiser saber uma coisa, a pessoa morava lá no lugar e até já passou aqui. Agora a gente fala um WhatsApp ali rapidinho, né? E aí um passa aqui é o outro passa aqui é outro, passa aqui é 1, 2, 3, 4, 5 e vai toda a informação, né? Ele disse que a fofoca aumentou bastante, né? Então, a gente tem que aprender a escutar sem corromper os assuntos, porque toda a história tem os lados, né? Eu posso chegar aqui e dizer que, né? Ai, meu marido me chateou, né?
história do marido. Na casa espírita a gente tem muito atendimento fraterno, né? A gente ouve a dificuldade das pessoas. Mas tu não sabe os dois lados da moeda. Então tu tem que procurar orientar da melhor forma, né? Sem agredir nenhuma das partes. Aprender a escutar sem interromper os assuntos. E a gente, como espírita, né, tem que ser o responsável por paralisar esse mal. Né? Porque eu também posso chegar aqui e dizer, olha, Edson, a Fabiola está de novo. Eu não gostei dos brincos dela, eu quero que tu diga pra ela de frente, porque não acerta esses brincos de novo. Daí o que ele vai dizer pra mim? Ele não pode me dizer, não, tem que tirar mesmo esses brincos aí, o que ela tá pensando. Vai usar os meus brincos toda a vida. Né? Ele tem que paralisar esse mal, ele tem que dizer pra mim, não, olha, calma, né? Quem sabe ela só tem esse. Exato! Entendeu? Entendeu? Quem sabe ela só tem esse. Claro, né? Isso é um exemplo pejorativo, né, pessoal? Calma. Mas é para tentar entender. Né? Ensina-nos a falar sem ferir. Essa parte é complicada, né? Essa parte é bem complicada. Porque quando a gente fala, a gente sempre quando tem algum atrito, a gente tem que falar depois. Vai falar. Vai acabar falando umas verdades, machucando as pessoas que não é pra machucar. Né? Porque as pessoas chamam de falar verdade. Não, mas eu falo mesmo. É isso aí. Eu tenho pra dizer, eu digo. Ou então a tal da crítica. Crítica construtiva, não existe crítica construtiva. Então, que a gente se acalme para falar, fale mais tranquilo, depois olha, fulano, quem sabe, né? Tal coisa. Porque falar verdades Quem que a gente pensa que é? é agredir o outro, né? Ao contrário do que muita gente fala, né? Eu prefiro falar as verdades, mas Eu sou sincera. eu sou sincero. Jesus falava a verdade sem dar em ninguém. Sem dar em ninguém. Ensina-nos a compreender o próximo sem exigir entendimento. Complicado, né? Entender o próximo sem exigir entendimento. Aí tu aprende a ser espírita, né? Tu aprende a dificuldade de ser espírita. Compreender o próximo sem exigir entendimento. Ou fazer sem olhar a quem, nada, né? Tem muita gente que julga as pessoas pela idade, né? Não, isso aí é um piá. Nem sabe o que tá falando. Mas tu não sabe qual é a idade igual. Já participei de uma casa espírita e eu conheci um jovem, muito jovem, ele tinha 18 anos, eu acho, quando eu conheci ele. Uma maturidade fantástica, uma mentalidade assim, até melhor que a minha da época. Sabe? Totalmente direcionado para o bem, querendo trabalhar para o bem, querendo fazer coisas para o bem, sabe? Nada que saía da boca dele era para agredir alguém. Nada. Então, a gente tem também que aprender a não julgar as pessoas, né? A compreender o próximo sem exigir um entendimento. Muitos de nós têm muito mais entendimento do que outros, né? A gente tem que ver cada situação.
que como a gente já sabe as leis, já sabe como é que tudo acontece, como é que tudo se processa, a gente tem que compreender o que as pessoas estão e não julgar, né, elas pelo que elas são. A respeitar os semelhantes sem reclamar consideração. Ensino a melhor nossa própria, sem cobrar taxas de reconhecimento. Essa das taxas de reconhecimento é legal, né? Tem muitos irmãos mesmo, espíritas, né? Que eles cobram altas taxas de reconhecimento. E não é 10%, né? É 35%, 45%, né? Que eles trabalham bastante, né? Mas eles querem um reconhecimento sobre o que eles estão fazendo, né? Então, se a gente for pela linha de Jesus, a gente tem que trabalhar sem esperar o reconhecimento, né? De qualquer forma. Às vezes até depois de desencarnar, né? Como eu era espírita, fazia isso, fazia aquilo. Quer ser reconhecido. Em qualquer ocasião, né? E ele continua: Senhor, fortalece em nós a paciência com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias. A gente pode pegar o exemplo da família, né? Que todo mundo adora. Pegar o exemplo da família, né? Tu vai conversar, por exemplo, se tu vem um atendimento fraterno a família inteira, tu vai perguntar lá pro filho: então, qual é o problema, meu filho? Ah, não. O problema é minha mãe, meu pai, meu irmão, todo mundo me incomoda. Aí chama a mãe: ah, qual é o problema? Ah, não. O problema é meu pai, meu marido, meu filho. Não, todo mundo me incomoda. Faz o contrário, chama o pai. E aí, pai, qual é o teu problema? Ah, o problema é da mulher, meu filho, né? Por quê? Porque o problema nunca é a gente, né? A gente nunca é o problema é o outro, né? A gente não tem a noção de quão difícil é aguentar a gente. A gente não tem essa noção de quão difícil é. Mas como desde que eu nasci eu convivo comigo bem? É bem tranquilo. Eu convivo tranquilamente comigo. Como é que alguém vai dizer que o problema sou eu? Né? Então a gente tem que ter esse entendimento, né, de que somos todos imperfeitos, né, de que cada um tem uma dificuldade e aprender para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Essa aqui, como é difícil, né? Tem umas pessoas que, olha, não tem noção nenhuma mesmo. Ele também pega a questão das redes sociais, né? O próprio Facebook. Como que um espírita vai lá e aprende que tu tem que amar, que tu tem que ser amor, que tu tem que praticar as virtudes, e vai lá e manda uns recadinhos sem vergonha, né? Criticando não sei quem, sei lá, né? Então, tu não entendeu muito bem o recado, né? Porque é daquela situação assim, ó. Poxa, mas se tu fosse fazer para a pessoa a mesma coisa que ela fez para ti, a pessoa era capaz de chamar o Jesus aqui, né? Como que vai falar isso de mim? Né? Mas ela faz para outra pessoa, nem pensa, porque ela acha que tem a razão. Ele dá o exemplo de Jesus, né? Jesus, em nenhum lugar do Evangelho,
Mostra Jesus falando mal de Judas. Mostra Jesus brigando com Judas. Né? Ele só disse lá, estava ele sentado lá, os discípulos, né? E ele disse, olha, Judas, dá a mãozinha aí, tu vai me trair. Né? Só disse pra ele, tu vai me trair. E o Pedro, não, mas como, mestre? Como é que ele vai te trair? Tu vai me negar 3 vezes, Pedro. 3 vezes. Capaz. E eles, não. Mas ele fala isso com uma tranquilidade, né? Ele não brigou com eles, ele já sabia das imperfeições que eles tinham, né? E a gente tem que aprender, né, a lidar com essas situações, com os defeitos das pessoas, né? E não excluí-las por causa disso. Ensina-nos a auxiliar-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios onde e como eles, hoje, agora e sempre. Vou ler de novo. Auxilia-nos, sobretudo, que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os seus desígnios onde quer e como queiras, hoje, agora e sempre. Às vezes, o Haroldo diz que para te ter um entendimento com Deus, tem gente que tem mania de dizer, né? Ó, excelentíssimo Senhor divino, do alto maior, venho por meio deste pedir-te, né? Ele diz que se tu quer te entender com Deus, tu tem uma DR com Ele, né? Um tete a tete com Ele. Porque o mais difícil é cumprir os desígnios divinos, né? É bem complicado. Ele diz que às vezes tu quer uma coisa, ou às vezes acontece umas treta na vida da gente, assim, diz, não, tá um pouquinho aí, patrão. Tem alguma coisa errada? Acho que o senhor tá com algum problema. Não é possível, né? Tu até pensa assim, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Deus sabe, né? Tem uma parte que Jesus fala assim, né? Tem uma frase que ele fala lá pro Simão: crê, eu te levarei aonde não queiras ir. Então, às vezes a gente quer uma coisa, né? Mas Jesus diz, não é assim, querido. Tu tem que ir por outro caminho. Não, mas eu quero ir por aqui. Não, mas não é por aí que tu vai por outro caminho. Né? E a gente estudou sobre isso no estudo de ontem também. Seja pelo amor ou pela dor. Tu vai seguir o caminho que tu tem que seguir. Né? Tem até uma música que tem essa frasezinha que eu acho bem bonita. Tu entende isso que Deus quer de ti quando tu aceita as tuas tarefas sem murmurar. Né? Às vezes a gente que é muito apegada à matéria ainda, né? A gente tem uma vida e queria que ela fosse cheia. Mas quando tu tem um entendimento desses desígnios de Deus, de como tudo funciona, tu entende que é o melhor caminho para ser seguido. Porque se tu sair da rota, vai voltar pela dor. Né? Então tu tem que seguir esse caminho. E acaba que tu aceita esse caminho para ti. Pelo entendimento.
Porque às vezes a gente não percebe, mas Deus faz as coisas com muita sutileza. Tu não percebe Ele, né? Ele passa pela tua vida e às vezes tu não percebe. Ele está sempre ali para te amparar, mas Ele não vem dizer, eu estou aqui para te ajudar. Tu passa por uma dificuldade e Ele é muito sutil. Ele acha o caminho e os meios de chegar no ponto que é necessário para poder te ajudar. Humberto de Campos diz: que não pode, ele não quer saber se é melhor que não. Mas é melhor que ele, fica à vontade, né? Ele não vai vir reivindicar, não, eu sou melhor. Ele pode ficar triste, mas ele não vai reivindicar isso. Depois de tudo isso, ele fala da união dos espíritas no geral, né? Ele explica que ninguém precisa concordar para ser unido, para trabalhar por um mesmo objetivo, por uma mesma causa. Ninguém precisa pensar da mesma forma e achar as mesmas coisas, porque ele diz assim, porque senão não ia existir casamento nesse mundo. Ninguém era casado, porque ninguém pensa igual, mas tem uma união, né? Vive junto. Ele falou que para a gente poder dar certo na vinha do Senhor, como irmãos, não quer dizer que eu e tu temos que fazer a mesma coisa, agir do mesmo jeito. Ah, porque lá na casa do fulano passa assim, aqui passa assim, tem que igual passa. Não é necessário que seja tudo igual, é necessário que se trabalhe dentro das leis divinas, né? Cada um com o seu método de trabalho, cada um com o seu método de dialogar, né? Claro que haverão discordâncias. Dentro do lar da gente há discordâncias. Eu penso uma coisa e tu pensa outra coisa. Mas ele falou o quê? Para dar certo, é só tu ceder um pouquinho de vez em quando, né? Um cede daqui um pouquinho, outro cede dali um pouquinho. Se chega num conjunto comum e dá tudo certo. Por quê? Porque todos nós somos imperfeitos, nós temos os nossos defeitos, né? E o importante é tu cooperar e realizar. Isso dentro do lar, dentro da casa espírita, em sociedade, né? O importante é tu cooperar e realizar. Quando a gente aprende o Evangelho do Mestre para as nossas vidas, porque o Evangelho é o anúncio do reino de Deus, né? A gente entende o aperfeiçoamento das nossas almas, né? É para que a gente se melhore. Claro que a gente deseja o bem do próximo, mas a gente tem que ter esse entendimento que é pelo nosso melhoramento moral e pelo melhoramento do nosso coração, a gente vai conseguir alcançar mais pessoas, tocar mais corações, né? Então, cooperar para esse mundo de regeneração que o Jesus deixou para nós. Para nós seguir nesse caminho. Então é isso, pessoal, né? Desejo para nós termos esse entendimento dessa oração divina. A gente vai, né, todos os dias um pouco mais, um pouco
pouco mais de entendimento, um pouco mais de cooperação com o próximo, com as nossas divergências, mas com o mesmo objetivo. E que possamos estar todos em paz, né? Trabalhando com os nossos irmãos, na vinha do nosso Mestre Jesus. E aqui nessa obrigada pela atenção de todos, pela paciência e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos. Então nós aqui agradecemos o esforço da nossa irmã, o trabalho, né, a pesquisa aí, de trazer para nós as informações. Muito importante as reflexões das nossas vidas, as orações são muito importantes. E a gente refletir aquilo que a gente está pedindo, né, que a gente está agradecendo, é muito importante. Porque muito poucos de nós fazem reflexões internas, né? Estudos reflexivos, tudo a gente deve refletir. E falta muito pouco isso, essas reflexões. Eu quero aproveitar as redes sociais também, e que estamos aqui, né, ao vivo, e fazer algumas divulgações. Aqueles que não assistiram o filme Kardec, está disponível agora no Netflix. Então o Netflix é uma coisa assim acessível, barato. Então aqueles que não assistiram no cinema, que não puderam, então agora assistem pela Netflix e não esqueçam de dar o like lá, porque isso vai engrandecer cada vez mais a divulgação as pessoas usam a tecnologia, essa bênção desses filmes que estão divulgando para a sociedade a doutrina espírita, para os corações, para iluminar as consciências, levando às pessoas o que é a doutrina espírita. E temos também um filme de Valdo Franco, dia 12 de setembro nos cinemas. Então assistem, quem puder ir, vão, porque é importante a presença também nos cinemas, para mostrar que a doutrina espírita, o movimento espírita tem público, tem povo. Então isso é muito importante, nós dar valor a este momento tão importante que estamos vivendo, que nós não tínhamos antes tantos filmes, né, e divulgações. Paulo de Tarso também é outro filme espírita, que agora não sei qual é a data que eu não peguei, mas também está sendo divulgado aí. Fiquem de olho, assistem também, vamos prestigiar. Então, são essas informações, tudo pela divulgação da doutrina espírita. Aqui temos humildes instrumentos na Sagrada de Francisco, também abrir as janelinhas para as pessoas conhecerem a doutrina espírita, tudo pela divulgação da doutrina espírita, é muito importante. Quanto mais divulgações, é importante para as pessoas conhecerem, chegarem até as pessoas as informações. Tá, gente? Então, muito obrigado pela paciência. Então, vamos agradecer, unicamente agradecer por esta oportunidade de estar aqui unidos nessa noite. Que o nosso Pai Francisco, essa família, abençoe e ilumine a todos os irmãos presentes, encarnados e desencarnados, que possam adquirir o seu socorro, as suas necessidades, ao qual aqui vieram, possam sair daqui melhores, mais fortalecidos e amparados pelo amor de Deus.